Lula tem que dar a voadora nas redes sociais. Lula precisa assumir as redes sociais e pautar os principais temas do Brasil. Ele precisa dar uma voadora nas redes sociais para ver se minora a situação da manchete. Porque em relação à mídia corporativa, não vai mudar a manchete. Lula pode fazer o melhor do melhor, o conteúdo lá dentro tá bom, mas a manchete eles põem negativamente. E eu acredito que isso vai continuar, até porque existe um projeto da direita e das elites brasileiras que não engolem uma pessoa de esquerda no governo. Então, eu acho que Lula precisa dar a voadora para tentar convencer e vencer minimamente, Ricardo, exatamente essa desonestidade que prepondera, notadamente, na mídia corporativa. Essa é a minha opinião. Acompanha a relatora. A opinião de vocês. Acompanha a relatora. Com água com louvor. Relatora com louvor. Água para a relatora, por favor. Nós que fazemos YouTube, a gente faz o nosso conteúdo. Vamos pegar o nosso exemplo, o nosso conteúdo. Como é que é a nossa capa? Como é que é o nosso título? É muito mais parecido com aquele antigo Notícias Populares, muito mais parecido com o jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, do que com a Folha de São Paulo ou com o Estadão. As nossas manchetes, elas são, né? A gente briga mesmo pela audiência com palavras fortes, com palavras impactantes, porque é a regra do jogo, não tem jeito. Porém, quando você vai assistir o vídeo, você vai ver o conteúdo, ele não tem essa expressão forte que a gente usa nas nossas capas, nos nossos títulos. Isso é um momento que a gente vive da comunicação. Eu costumo dizer, e eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso ao vivo em algum lugar, que é o seguinte: a internet transformou o mundo numa gigantesca rede TV. Vale tudo por dinheiro. Vale tudo por audiência. E aí o Lula vai dar uma entrevista coletiva, por exemplo, fala 1000 coisas, fala sobre 1000 entregas, 1000 realizações, mas o que vai para a manchete é uma frase que às vezes foi mal colocada ou mal interpretada pelo jornalista. Que a gente é pensada também mesmo, né? Vamos pegar o exemplo clássico lá da Glaze, quando ele, naquele discurso, falou: eu trouxe essa moça bonita aqui para poder melhorar o relacionamento com o Congresso. E o que Lula estava fazendo ali? O que ele estava fazendo? Simplesmente se referindo a uma pessoa elogiosamente. Sim, mas aquela cerimônia tratava do quê? Eu nem me lembro. Tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo como fica? Eu vou lembrar a memória aqui de Ricardo. Foi entrega de quase 1000 ambulâncias para o SAMU. E nisso ninguém lembra. 1000! Eles pinçam... Pegaram a Glaze. Como se fosse assim, né, André? A desonestidade. Ele xingou a Glaze de bonita. Quase isso. Quem se lembra que o Lula, há poucos dias, fez um pronunciamento, deu uma coletiva na China, falando sobre os acordos comerciais, falando sobre Rússia e Ucrânia, falando sobre Israel, mas a gente se lembra que a Janja criou um climão com Xi Jinping. Isso a gente lembra. Tudo de importante que foi falado, que é o conteúdo. Quantos bilhões de negócios que, né, vão gerar? Isso ninguém fala, só fala da Janja, que a Janja quebrou o protocolo. Exatamente. Então, assim, meu pai. O jornalismo tradicional hoje, ele está num desespero por audiência, usando a mesma lógica da rede social na hora de criar uma manchete, ou seja, pensando um pedacinho que seja escandaloso. Pode ser 1% do conteúdo, mas se for escandaloso, é isso que eu vou pensar e vou colocar na manchete. Pronto, isso destrói tudo. Então, a necessidade premente, urgente, do Lula assumir a comunicação direta. Porque toda vez que você deixa essa comunicação ser feita por um intermediário, o Lula faz um pronunciamento, a imprensa noticia esse pronunciamento. Entre aspas, ela traduz esse pronunciamento. Ela coloca o viés dela, inverte tudo. Só que hoje a rede social já permite que você tenha um contato direto com o seu público-alvo. O canal do Lula no YouTube, no Instagram, no TikTok, não importa onde, tem uma audiência cativa e direta que vai fazer, inclusive, o processo oposto. Se ao invés do Lula se utilizar do intermediário, que é a imprensa, se ele falar sempre direto, é a imprensa que vai ter que ir buscar o que o Lula está dizendo na rede social dele. E aí, nós temos todas as críticas, todas as acusações possíveis e imagináveis que você puder pensar para o Bolsonaro. Porém, do ponto de vista da comunicação, a estratégia dele de falar direto com o público dele é muito mais efetiva. Um minutinho.
Só para avisar para vocês que isso que Ricardo falou, ele falou para o ministro de Lula, o ministro da comunicação de Lula. Então, gente, olha, nós não estamos pecando pela omissão. Nós demos Você está fazendo a nossa parte. Nós demos uma chacoalhada que inclusive o ministro tinha reuniões posteriores à nossa e encalacrou tudo. Ficou gente lá esperando, porque o que era para ser um encontro menor acabou virando 3 horas de conversa. 3 horas de conversa. Então, vocês imaginam o conteúdo, isso que o Ricardo está falando, porque eu quero sublinhar isso para não ficar apenas no mimimi, como se fala, né? É importante que vocês saibam, que vocês estão com a gente aqui, que nós, além da saliva, nós arregaçamos as mãos e fomos lá chacoalhar. Nós falamos com as secretárias do presidente da República, só para vocês verem onde é que nós estávamos, né? Como é que foi a chacoalhada, foi geral lá. Bom, eu queria aproveitar para fazer um pedido para você que está nos acompanhando, dê o like. Eu tenho que fazer o CTA porque eles não entendem, esse pessoal aqui, eles não entendem que é importante isso, mas eles entendem sim, é que eles não querem. Cláudio, deixa eu te ajudar. É. Toca no like, bota, sem anistia, pelo amor de Deus, gente. Já que você está falando, eu vou usar a minha expressão. Dá aquela dedada no like, esperta, vai, José, marota. Qualquer ditadura, qualquer governo autoritário tem como objetivo central, sequestrar o judiciário. Porque o judiciário é o único poder que consegue barrar iniciativas de maiorias de ocasião. Do que eu estou falando? Nesse momento, a gente tem um Congresso Nacional dominado por bandidos. O professor José, no começo dessa live, citou uma letra da Legião Urbana. Vou citar uma letra dos Paralamas do Sucesso. Luiz Inácio avisou que são 300 picaretas com um anel de doutor. Ele estava se referindo a 300 deputados que usam o anel de deputado e que eram picaretas, isso lá atrás. Hoje, nós já podemos dizer que são pelo menos 315. Que são os que votaram para livrar a cara do Ramagem e todos os outros réus que são denunciados. Agora, o processo que está em andamento agora é justamente o que a Andréa trouxe aqui. A união dos ladrões do Centrão, de gente que rouba dinheiro do orçamento secreto, é deputado que manda emenda para o prefeito, que é amigo dele, o prefeito não precisa prestar contas, para depois esse prefeito apoiar o deputado na eleição para ele ser reeleito, ou o próprio deputado vai querer ser o candidato a prefeito. E, com isso, eles manipulam o dinheiro público. Então, é esse deputado que tem esse comportamento que se uniu para mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Olha só, se vocês não deixarem a gente roubar, a gente vai ajudar a fortalecer o golpe de Estado. A gente vai ajudar a instalar uma ditadura nesse país. É isso que o Centrão está dizendo para o Xandão, está dizendo para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a Andréa levanta aqui a necessidade dos bons se manifestarem, e sim, a imprensa tradicional ela é fundamental nisso, porque dentro da democracia existe um espaço para você discutir ideias, que vai de uma ponta a outra, só que essa ponta termina antes de começar a extrema-direita. A extrema-direita é como se fosse aquele jogador de futebol que está fora do campo fazendo aquecimento. Ele não está dentro das 4 linhas, disputando a partida dentro das regras. Então, o juiz discute com o jogador que faz uma falta dentro de campo. Lá fora, você nem está jogando ainda. A extrema-direita, ela participa do jogo do lado de fora do campo. E a imprensa tradicional, os grandes veículos de comunicação, têm que se comportar de acordo com isso. Tem que se comportar de acordo com quem está jogando dentro das regras. Democracia é uma coisa, barbárie é outra. Com a barbárie não há diálogo, não há conversa. Só há conversa dentro da democracia, da esquerda à direita. Mas a extrema-direita, e aí a gente tem que... Imagine um círculo, né? A extrema-esquerda se encontra com a extrema-direita lá na ponta e a gente fala... E muita gente fala, vocês falam muito que existe extrema-direita, mas ninguém fala que existe extrema-esquerda. Existe. Cabe nessa sala que nós estamos falando aqui, a extrema-esquerda brasileira. Ó, esses 4 aqui, se bobear, não tem meia dúzia de pessoas da extrema-esquerda brasileira. A extrema-esquerda brasileira não tem um vereador eleito no Brasil. Não tem. É PCO, PSTU... Esses partidinhos pequenininhos que cabem numa Kombi e que representam o extremismo também, como representa a extrema-direita, mas a diferença é que a extrema-direita ocupa 1/3 do Congresso Nacional sozinha
E quando ela se alia com esses ladrões que a Andréa trouxe muito bem, que são os ladrões do orçamento, ela se transforma em 65%, 60% do Congresso Nacional. Ô, Ricardo, permite uma parte? Sim. Nós estamos aqui já, a Brasília tem essas coisas, né? Nós não tocamos nas bancadas religiosas, né? Que também é uma anomalia. Da bala, do boi, da Bíblia. Não, porque a questão da religião, ela tem funcionado no nosso país, em outros lugares também, como um legitimador de político estelionatário dentro do Congresso Nacional, que diz que está ali em nome de Deus, que está ali em nome de causas religiosas, mas na hora do voto, ele vota contra o fiel. Sim. Ele vota para ferrar o fiel no salário mínimo, para ferrar a aposentadoria do fiel. Contra a família. Contra a família, não é? Exato. Então, tem esse elemento também, que é uma coisa que precisa ser discutida aqui no nosso país também. Essa mistura de política com religião. Aliás, só fazer uma coisa curiosa. Eu estava esperando o Clayson hoje lá no Congresso Nacional. A gente foi conversar lá com alguns deputados, né? Trocar algumas ideias. E eu cheguei antes do Clayson, então eu fiquei com a mala bem na entrada principal ali da Câmara. E aí eu percebi que os deputados de extrema-direita, eles não me assistem. Por quê? Porque eu cumprimentei todos eles. O primeiro que eu cumprimentei foi a Carla Zambelli. Quase que eu cumprimentei. Oi, deputada, bom dia. Oi, presidiária. Ela me cumprimentou, quase que eu disse assim, deputada, eu falo muito da senhora, tá? E aí outros deputados foram chegando lá e eu tive um sentimento estranho, porque alguns que vinham assim, que eu critico, denuncio, né? Parecia que eles estavam vindo assim com uma nuvem cinza sobre as cabeças deles. E foi um negocinho que começou a me angustiar. Falei, vou sair daqui, porque vários desses que eu fico morrendo de raiva quando eu vejo os caras fazerem o que eles fazem, eles passaram por mim, eu comecei a cumprimentar todos eles. Ninguém me xingou, ninguém me chamou de comunista, nem nada. Eu falei, ainda bem, eles não me assistem. Isso demonstra o quanto dentro da bolha eles próprios vivem. Sim, sim. Eles próprios vivem dentro da bolha, dessa bolha de extrema-direita, essa bolha de extremistas. E só para concluir, essa minha parte, que é dentro disso que o Clayson estava falando, da nossa vinda para cá, o que a gente veio fazer em Brasília foi o que a gente faz nos nossos canais do dia a dia. Tudo que a gente foi falar na Secretaria de Comunicação é o que a gente já fala nos nossos vídeos diários, as nossas percepções a respeito dos rumos do Brasil, dos rumos que são necessários serem tomados para a gente conseguir retomar o controle dessa nau que está à deriva. Aliás, Ricardo fez sugestões que foram muito bem recepcionadas, além de todas as outras. Nós fizemos, gente, falamos tudo que vocês puderem imaginar, tá? Nós representamos vocês com certeza, as coisas que a gente conversa. E Ricardo deu uns toques técnicos lá que o pessoal ficou com os olhos arregalados. A gente trouxe alguns aspectos realmente técnicos, assim, porque é preciso saber minimamente o que está acontecendo dentro dessas bolhas para que a gente possa combater a mentira. A gente vive uma era de mentirosos profissionais. Eu sempre uso essa expressão nos meus vídeos. Eles são mentirosos profissionais. E quando eu digo isso, por quê? Porque, de fato, eles se remuneram. Eles ganham dinheiro. Eles compram o leite do filho com dinheiro ganho com mentira, sabendo que é mentira. Então, para a gente combater essa bolha do mal, a gente tem que estar dentro dela, acompanhando o que está acontecendo. E é claro que uma estrutura governamental como a do governo do Brasil tem que ter uma estrutura de monitoramento. A gente também veio falar sobre monitoramento para entender o que está acontecendo dentro dessas bolhas, porque a gente, é como muito bem disse o professor, você está lá na manicure e ela começa a falar uma besteira, você não fala nada, porque ela vai te arrancar um bife ali da sua cutícula. Né? Você contrata um prestador de serviço que vai para sua casa, ou você pega um Uber, um táxi e ouve besteira e se cala para evitar dor de cabeça. Ou então, porque também você não está devidamente informado para fazer o combate à informação. Porque a imprensa tradicional, que ainda informa 70% dos brasileiros, esse número ele é absurdo, 70% dos brasileiros ainda se informa majoritariamente pela mídia tradicional, principalmente pela televisão aberta. Essas pessoas não estão devidamente informadas, por quê? Porque este modelo de comunicação tradicional, professoral, ele não funciona mais. Não funciona.
Porque hoje em dia a gente tem contato direto com os políticos, a gente tem contato direto com as pessoas, via redes sociais, com as pessoas que a gente admira, que a gente critica, que a gente cobra, que a gente convive. Não dá mais para a gente depender de intermediários para levar a nossa mensagem. E quando eu digo intermediários, eu estou falando do jornalismo tradicional, do veículo de comunicação, que sempre vai ter um viés. Quem está falando isso é um cara com 20 anos de Rede Globo, das mais diversas emissoras. E que se curou e veio para cá. São 20 anos de trabalho em emissoras da Rede Globo nas mais variadas regiões do Brasil, com diferenças abissais. Eu morei no Centro-Oeste, trabalhando na Globo, e é uma característica absurdamente diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, mas no cerne, no principal, é tudo igual. O modelo é sempre igual. O modelo é se fingir de neutro, que é uma desonestidade intelectual do jornalismo brasileiro. Você vai nos Estados Unidos, não é assim. Você sabe quem a CNN americana apoia, o que ela pensa, se ela é progressista, se ela é conservadora. Você sabe que o Trump tem a emissora dele, que é a Fox News. Você sabe o que o New York Times pensa. Você sabe que o Washington... Se bem que o Washington Post, depois que o Bezos comprou, começou a virar um jornal que se finge de isentão. Mas sempre foi muito claro, os editoriais nos veículos de comunicação norte-americanos pedem voto na semana da eleição. O jornal recomenda, olha, diante de tudo que aconteceu nessa campanha e da situação do país, este jornal recomenda voto no fulano. Isso é honesto. Porque quando eu converso com o professor José, eu preciso saber de onde vem o pensamento do professor José, de onde ele tira o que ele pensa e sente, qual é a origem intelectual, moral, social, ética, para eu entender que o que ele está falando e tirar a minha conclusão a partir do que ele está falando. Olha, ele está falando porque ele tem um viés progressista, ele tem uma visão humanista, então eu posso ou não posso confiar nele de acordo com a própria empatia que eu tenho com relação a esse discurso. E o norte-americano, ele tem essa percepção porque a imprensa de lá é mais honesta do que a nossa, a verdade é essa. Não há, e eu falo de novo, com alguém com 20 anos de redações da Rede Globo, não há uma orientação, a gente não recebe do nosso chefe uma orientação para perseguir o político fulano, para favorecer o político beltrano. Isso nunca aconteceu em 20 anos em que eu trabalhei lá. Só que, de certa forma, automaticamente isso acontece. O filtro vem, né? O filtro vem. É como se fosse um grilo falante, uma consciênciazinha que fica falando para você. Por quê? Porque o dono da emissora... E eu não estou falando dos marinhos, não, né? Porque as emissoras regionais, cada um tem seu dono. Porque o dono da emissora é amigo do prefeito, porque é amigo do deputado fulano. Então, assim... Muitas vezes o próprio jornalista se autocensura, porque ele sabe que vai ter problemas dentro daquele espaço. E isso levou a uma descredibilização gigantesca dos meios de comunicação tradicionais.